Boa noite, aqui estou, eu sou Ruana Labres, vocês estão aqui no Instagram e eu tenho um canal no YouTube. Ruana Labres, minha mãe tem Alzheimer. Cuidei da minha mãe 9 anos e durante esses 9 anos aprendi muita coisa. Sou psicóloga e estou fazendo o curso de gerontologia para ter mais conhecimento para compartilhar com vocês. Por que não voltar a estudar? Isso é importante, não é? E hoje eu vou trazer uma amiga muito querida, uma amiga que vocês já conheceram aqui no Instagram, é a Lana Cristina. Ela mora no interior de São Paulo e vai trazer um tema muito importante. Muita gente ouve falar, mas não sabe bem o que é, qual é a história, se eu fizer vai dar certo, se eu não fizer vai dar problema. O que é jejum intermitente? Vocês sabem o que é? Tem ideia? Pois é. Estou procurando ligar a luz aqui e eu não consegui disfarçar. O que é jejum intermitente? Então, vamos tentar descobrir com ela, com a Lana? Então, vamos lá. Vou trazê-la. Já está aqui. E já chegou. Olá, tá me ouvindo bem? Maravilhosamente. Maravilhosamente. Não tô decepada a ponta da cabeça? Teve uma vez que eu fiz uma live, tanto eu quanto o convidado, foi uma live sobre temperos, ficou até no meu IGTV, e ficamos decepados. Aparecemos só daqui para baixo. Não. Por enquanto eu estou te vendo bem. Agora eu estou recebendo aqui a Miriam Porfírio, Ana Santos, Eucilene, tá? Tá entrando aqui o pessoal te cumprimentando. Tá chegando. Como é que... Vamos ver, né? Menina, aqui no Rio tá um calor. Ah, não fale não. Olha o modelinho de cabelinho preso. Por quê? Por causa do calor. Senão não dou conta. Muito quente. Não, tô quase prendendo o meu. Quase. Muito Mas quente. Vamos ver aqui. Porque não dá. Aqui no quarto, no escritório, eu uso ar-condicionado portátil, mas ele faz muito barulho. E aí, para live, atrapalha, porque as pessoas dizem que não atrapalha elas me escutarem na live. Mas eu não ouço, se eu estiver fazendo live com alguém, eu não ouço a pessoa falando, porque ele faz um barulho insuportável. Ajuda, mas faz barulho. Então eu tenho que estar aqui do ladinho da janela, um fresquinho que entra e tá bom. E vamos em frente. Vamos em frente. Sem problema nenhum. O interessante é que você é uma pessoa que se comunica bem, é uma pessoa que tem um objetivo de vida, é uma pessoa que está ajudando tantas e tantas outras pessoas a terem foco. Eu acho que é o importante, né? Foco, nesse caso. E quando eu escolhi esse tema junto com você, eu fiz justamente para você estender esse conhecimento para essas outras pessoas que, às vezes, por conta própria, começam a fazer alguma coisa de dietas, regime, que vão acabar prejudicando a própria saúde sem uma orientação correta. Então, você está aqui justamente para isso. De como chegou, a Bruna já estava aqui, a Ana Patrícia Santos também. Estou vendo aqui que tem uma moça com pimenta no sobrenome. Travou, mas foi rapidinho. Rosilene Evangelista, minha amiga, também já chegou. E nós, gordinhas, estamos aqui, né? Estamos aqui. Para saber um pouquinho o que é isso. O
que é jejum intermitente? Como é que surgiu essa... É uma moda que é passageira, como tantas outras, ou veio para ficar? O que é isso? Conta pra gente. Vamos lá, Ruana. Primeiro eu quero te agradecer novamente pelo convite. Mais uma oportunidade de estar aqui no teu canal. Eu gosto muito do teu canal. Então, sempre muito grata de estar aqui, sempre, tá? Quando me chamar, eu tô aqui. Pode chamar que eu venho. Eu gosto muito de estar aqui com você, de verdade. Primeiro eu quero pegar um gancho do que você falou sobre essa questão da dieta, né? De fazer uma dieta, de começar uma dieta sem ter uma orientação. Infelizmente, a grande maioria da população brasileira, e talvez até em outros lugares do mundo seja da mesma forma, mas eu estou falando aqui da nossa realidade, né? Não tem acesso a um serviço nutricional. Seja porque o nutricionista particular é um pouco mais caro e não está em acesso a todos, seja porque, por exemplo, aqui na minha cidade são cerca de 25 mil habitantes. Temos um nutricionista que se reveza nos postinhos para atender. Tem cidades que não têm sequer nutricionistas. Então, a gente sabe que é muito difícil. E mesmo assim, quando a gente consegue chegar a um nutricionista, muitas vezes é aquele nutricionista da receitinha pronta, né? Daquela dieta padronizada para todos. Lana, mas isso está errado? Não está errado. Mas não é também o mais adequado, porque nós somos seres individuais. O que faz bem para mim pode não fazer bem para você. Na terça-feira eu entrevistei fiz uma live, né? Entrevistei, parece até que eu sou uma grande jornalista. Mas bati um papo com uma amiga querida que faz jejum intermitente, que emagreceu muito com jejum intermitente. Essa live ficou salva, quem quiser depois ir lá assistir, ela dá uma aula sobre isso. E a gente estava falando justamente disso. Ela, por exemplo, ela não pode consumir abacate, brócolis, que ela passa mal. Você já viu isso? Que loucura. Primeira coisa que alguém vai mandar você consumir para emagrecer é comer um brócolis, um abacate, comer cebola. Ela não pode comer várias coisas. Então, somos seres individuais, temos organismos individuais. Então, aquela receitinha pronta para a dieta, não é que ela seja ruim nem errada. Não, de maneira nenhuma. Mas o mais adequado, o mais correto, seria que tivéssemos um atendimento mais individualizado. Aquele atendimento que a gente gostaria até de outros médicos também que fossem assim, né? De outras especialidades que fossem assim. Aquele atendimento que te olha como um todo. Aquele atendimento que... Olha quem está aqui, a Vaninha. Oi, Vânia. Seja bem-vinda, minha querida. A Vânia. Que é gente. Tudo bom, Vânia? Aqui a Gil Espaço Terapêutico, a Gata Luxo. Tem bastante gente. gente. Seguindo, né? Tem bastante gente. Agora, a Tânia Mara Barreira, e o nutrólogo vê isso. Sim. O que acontece? Pedir exames, como eu estava falando, pedir exames, olhar como um todo e fazer aquela coisa exatamente, mais individualizada, porque aí, nesses exames, ele vai ser capaz de olhar e falar, você está com uma deficiência nessa vitamina, naquela vitamina, você deve adequar sua alimentação mais para cá, mais para lá. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade de todos. É muito difícil, são exames muitas vezes caros, não estão disponíveis no postinho. Então a gente sabe que é complicado. Então, primeiro passo. E aí, acaba acontecendo justamente o que você falou. As pessoas começam a fazer dietas por conta própria. Lana, isso é errado? Não é errado, mas é arriscado. Por quê? Se você fazer até o fim. E se você escolhe uma dieta que não, vamos dizer assim, que não priorize alguns macronutrientes, uma dieta muito restritiva, uma dieta, por exemplo, que você resolve que você vai comer só alface e ovo. Isso não se mantém por muito tempo. Primeiro, porque ninguém aguenta comer isso o tempo todo, todos os dias. E segundo, porque você vai passar mal, você vai desmaiar, você vai ter um troço, você vai parar no hospital. E aí entram medicamentos, entra uma série de coisas. Então, eu costumo dizer que, na dúvida, se você não tem um nutricionista,
Se você não tem acesso, se você quer, você precisa emagrecer e você quer fazer alguma coisa por você, bicho e planta. Coma bicho e planta. Não tem dúvida. Lana, mas como assim bicho e planta? Todo e qualquer animal comestível que você tem acesso, todo e qualquer ovo comestível que você tem acesso, e toda e qualquer planta comestível a qual você tem acesso. Então você vai comer aí boi, vaca, bezerro, galinha, pato, marreco, carne de caça, ovos de galinha, ovos de pata. Você vai comer legumes e verduras. É comida de verdade. É uma comida que dificilmente, a não ser que você seja um caso como dessa minha amiga, que tem esses problemas alimentares com alguns alimentos, mas é uma comida que dificilmente te fará mal. É uma comida que não te deixará deficiente em nutrientes, pelo contrário, e você vai conseguir um emagrecimento. E aí vamos agora entrar, então, essa introdução foi só para essa questão da dieta, né, de falar dessa questão, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não faço uma dieta porque eu não tenho acesso ao nutricionista. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, gente. Então vamos parar de arrumar desculpa. Hoje nessa pandemia, você consegue fazer online tranquilamente. Exatamente. Isso houve uma abertura. Quer dizer, se você só tem um nutricionista na sua cidade, isso acabou. Acabou. Você pode fazer... Eu posso ser por uma nutricionista lá no Japão. Pode. Contanto que ela fale português, está tudo bem. A Régia está dando boa noite para a gente. Boa noite a todos que estão entrando. E aí vamos então para o jejum. Que raio que é o jejum intermitente? Primeiro a gente precisa entender que o jejum ele existe desde que o mundo é mundo. Luana, como assim? Vamos imaginar lá os nossos ancestrais da caverna. Tempos da caverna. Você acha que eles comiam de 3 em 3 horas? Passavam dias sem comer. Eles iam à caça, eles caçavam. Eu imagino que a caça não estava ali ao lado deles. Eles tinham que andar quilômetros, eles tinham que passar horas em tocar, eles tinham que construir os próprios artefatos para matar os bichos. Então era uma coisa difícil conseguir comida. E quando eles comiam até saciar. Tinha geladeira para armazenar comida? Não. Eles comiam até se saciar, depois veio o domínio do fogo, mas até então nem isso não tinha. Era cru, mandava para dentro. E aí eles passavam um longo período sem comer, primeiro porque eles estavam saciados de tanto que eles tinham comido, em sua maioria, proteína. Guarda essa informação da proteína aí, a gente já vai falar mais sobre ela. Então, em primeiro lugar, eles comiam muita proteína, a gordura natural do alimento, que todo alimento tem aquela gordura natural entremeada na carne. E segundo, porque eles estavam cansados de passar 3, 4 dias tentando caçar. Eles não iam sair que nem uns loucos para caçar novamente. Então, eles acabavam praticando, sem saber, um jejum. E aí depois, com a evolução e a entrada das religiões no mundo, você vê que na grande maioria das religiões preconiza-se o jejum espiritual, né? Vamos entrar no agora, né? Sim, para um maior contato com Deus, né? Então não são só os cristãos, os hindus, os budistas, vários, os muçulmanos, né? Então tem várias religiões que preconizam o uso do jejum. Então o jejum não é uma novidade, não é uma moda. Lana, mas a gente está falando de jejum intermitente. O jejum intermitente tem esse nome porque nós fazemos períodos de alimentação e de não alimentação. Isso é uma coisa intermitente. Por isso que tem esse nome. Mas em nada ele se difere desses outros jejuns que existem, religiosos ou pelo que for. Em nada. Só que no jejum intermitente, normalmente, uma pessoa que se interessa por fazer, num primeiro momento ela se interessa por fazer pelo emagrecimento. Jejum não emagrece. Jejum não emagrece. O que emagrece é o que você
come no período de alimentação. Se você fizer um jejum de 20 horas, mas na hora que você for comer, você se encher de pizza, bolo, refrigerante, cerveja, doce, você, além de não emagrecer, você está arriscado ainda a engordar. Então, o jejum sozinho, ele não emagrece. O jejum, ele é um processo auxiliar do emagrecimento. Então, uma pessoa entra numa estratégia de emagrecimento, ela ouve falar do jejum, ela resolve começar a fazer o jejum, e o jejum vai dar um auxílio no processo de emagrecimento que ela está fazendo graças à dieta. Gente, o que emagrece é dieta. Academia não emagrece, creme massageador não emagrece, cinta não emagrece. Lana, como não emagrece? Academia ajuda e é necessária muito, é importantíssimo que você se exercite, importantíssimo. Mas se você passar 3 horas na academia e depois você desandar, comer tudo que não deve, tudo que vai fazer com que você armazene gordura, você vai armazenar gordura. Talvez vá armazenar mais lentamente do que aquele que não faz exercício, mas você vai armazenar. A pessoa corre uma maratona, acaba, passa pela linha de chegada, vê um ambulante vendendo a cerveja e já chama, tô morrendo de sede. Vem cá, deixa 2 aqui. E a Coca-Cola? A Coca-Cola no quilômetro 30. Você já viu, não viu? Sim. Você já viu, né? De rua, já fiz isso. Eu sou corredora de rua, já fiz isso. Já fez isso? Já. Mas isso, você sabe que assim, o que acontece? A cerveja não, é um outro departamento, mas a Coca-Cola, por exemplo, apesar dela ser um grande veneno, a Coca-Cola era uma fonte de glicose muito rápida. Então, quando eu fiz 15 quilômetros aí no Rio de Janeiro, meus primeiros e únicos 15, porque depois entrou a pandemia, no quilômetro 11, mais ou menos, a minha treinadora entrou. Ela estava me esperando e ela entrou na prova e ela falou assim, como é que você tá? E eu falei, quase morrendo, eu acho que eu vou parar. Ela falou, não, não vai não. Segue. Tava no aterro, eu ia um pouco mais à frente, ia dar a volta, né? E ela falou, vai que eu te espero aqui. E ela estava com uma água de coco e uma lata de Coca-Cola. Ela falou assim, manda essa lata para dentro o máximo que você aguentar. E a gente obedece a treinadora. É impressionante. Sim. É impressionante o boost que aquilo dá em você, sabe? Por causa da glicose, que é uma fonte de energia. Então, é até perdoável. Não é o ideal, mas até é perdoável. Mas o que eu falo não é dessas exceções. Ninguém corre uma maratona todo dia. Eu falo daquela pessoa que vai para academia e fala assim, eu malho para comer. Se é uma pessoa magra, ela até pode manter-se, mas uma pessoa em obesidade, se ela só for para academia, ela não vai emagrecer. Ela não vai emagrecer. O que emagrece é a dieta. Então, o jejum intermitente, ele vai ser um auxiliar. E como é que surgiu essa história dele ser um auxiliar no emagrecimento? Há cerca de mais ou menos 100 anos, começou-se a estudar o jejum para fins terapêuticos. Percebeu-se que algumas pessoas num hospital psiquiátrico ficavam mais calmas em períodos de jejum. E aí começou-se a estudar aquilo. Percebeu-se que algumas pessoas tinham crises epiléticas e em períodos de jejum elas não tinham as crises epiléticas. Começou-se a estudar isso. Uma coisa a ver com a alimentação, né? Sim, começou-se a estudar isso. E aí, observou-se, obviamente, nos estudos, em loco, ali com os pacientes, que além deles ficarem mais calmos, não terem crises, melhorarem a saúde mental como um todo, melhorarem concentração, foco, eles também começaram a emagrecer. Mas era um emagrecimento, não era um emagrecimento por passar fome, era um emagrecimento saudável. Então, começou também esse estudo. Então, Juana, eu costumo dizer que o maior benefício do jejum intermitente não é o emagrecimento. É a saúde que você conquista com o jejum intermitente. O emagrecimento, ele é bônus. Ele vem como bônus.
Mas você tem toda uma outra melhoria. Por exemplo, quando você faz... O que acontece com o seu corpo em jejum? Lana, eu não vou passar mal, não vou desmaiar. Não. O seu corpo... Vou explicar de uma forma muito simples e rápida, porque a gente não tem todo o tempo do mundo para uma explicação mais teórica, mais cientista, né? Mais científica. O nosso corpo, ele armazena gordura, não é porque ele quer ver a gente gorda não cabendo na roupa. Ele armazena gordura porque a gordura é o quê? Energia acumulada para os momentos em que precise. Para resumir. Para resumir a história é isso. Você ingere carboidrato na maioria das vezes, todo carboidrato vira açúcar no organismo, esse açúcar é metabolizado e transformado em moléculas de glicose, essa glicose é captada pela insulina, levada para dentro da célula, para lá dentro da célula ela virar energia. Energia que você precisa para fazer essa live aqui comigo agora. Você está gastando energia para dormir, para respirar, para andar, para o coração bater, para tudo você precisa de energia. Normalmente, as pessoas gordas, obesas, com sobrepeso, são pessoas que consomem além do que elas gastam. É o tal do gasto calórico. É isso aí. Então, pandemia, a maioria engordou. Então, o que acontece? Você consome, essa glicose fica ali sem ter muita função, o teu corpo olha e fala assim, não vou jogar fora. Vai que ela está se alimentando, olha a memória ancestral, vai que ela está se alimentando porque ela vai demorar a caçar. Eu vou armazenar isso aqui em forma de célula adiposa, porque na hora que ela precise, ela vai ter acesso a isso. Só que aí, o que o nosso corpo faz? É fácil, o nosso corpo ele consegue energia através das moléculas de glicose e também através de proteína. Só que é mais fácil para ele. É mais fácil para ele a glicose, proveniente do carboidrato. Então, numa próxima vez que ele precisa de energia, ao invés dele usar o que está acumulado, ele pede para você comida novamente. E você faz o quê? Normalmente manda mais carboidrato para dentro. Então, você vira um círculo vicioso. O que o jejum faz? Ele interrompe isso. Quando você entra em jejum, o teu organismo é forçado a utilizar as suas células adiposas como fonte de energia. Seu fígado cria corpos cetônicos através da quebra dessas moléculas de gordura e esses corpos cetônicos vão alimentar o seu corpo com a energia que precisa, especialmente o cérebro. Especialmente o cérebro, porque muitas pessoas falam assim, eu não posso deixar de consumir glicose, açúcar, porque o meu cérebro precisa disso como fonte de energia. O nosso corpo, primeiro, ele produz, se for preciso, ele consegue produzir colesterol necessário para muita coisa, para muitas funções. O nosso corpo produz. E o nosso corpo produz também essa energia para atuar aonde precisa, através da nossa gordura. E é aí que acontece o emagrecimento. Ele vai lá na rua, porque isso aqui é energia acumulada. Então, no meu jejum, vem aqui, pega um pouquinho, utiliza como energia. É onde a gente fala muitas vezes que a gente está em cetose. Está fazendo uma dieta que entrou em cetose. Por que esse nome cetose? Porque a gente está produzindo corpos cetônicos e esses corpos cetônicos são a nossa energia acumulada, a nossa gordura se transformando em energia, fazendo com que a gente não precise do carboidrato. Tá? Alguém perguntou aqui se diabéticos podem fazer jejum. Sim, podem. Porém, o diabético só pode fazer jejum intermitente mediante prescrição do endócrino ou de um nutricionista. Por quê? Normalmente o diabético ele faz uso de medicamentos para baixar os níveis de glicose, para baixar níveis de insulina, para regular os níveis de insulina. E o jejum atua da mesma forma. É como se o diabético estivesse usando o remédio em dobro. Ele já usa o remédio para fazer o controle, e aí ele entra com um jejum que faz o mesmo controle. Então ele pode ter uma hipoglicemia, ele pode passar mal, entendeu? Então é perigoso fazer sozinho. Pode,
Não só pode, como deve. O jejum é um processo auxiliar até no tratamento de diabetes. Mas neste caso, pessoas diabéticas, pessoas com problemas crônicos no fígado, nos rins, devem procurar auxílio. Pessoas com problemas crônicos em geral, né? A gente está falando aqui de pessoas saudáveis. Pessoas com problemas crônicos, em geral, precisam procurar um médico. Por quê? O médico vai virar e falar assim, olha, você vai fazer o jejum, mas você vai fazer somente X horas. Você vai tomar o medicamento tal hora. Ele vai fazer uma mudança e um controle para que não seja um risco para a saúde da pessoa. Entendeu? Mas pode fazer, só que tem que ser dessa forma. Agora, qualquer pessoa com saúde, pessoa saudável, pode fazer o jejum. Gente, naturalmente a gente já faz jejum. A gente faz normalmente 12 horas de jejum. Normalmente. Normalmente, porque você come aí por volta de 7, 8 horas da noite e você só vai comer no outro dia por volta de 7, 8 horas da manhã. Então, geralmente, você já faz 12 horas de jejum todo dia. Então, não é nada arriscado. Lana, mas tem gente que faz muitas horas. Ninguém vai começar fazendo muitas horas. Você tem que começar fazendo poucas horas. E aí, Juana, falando dos benefícios do jejum intermitente, a gente tem uma maior clareza mental, porque você tem uns fatores neurotróficos que fazem uma melhoria. Os fatores neurotróficos, eles são uma cadeia de biomoléculas que eles, como é que a palavra? Eles auxiliam no crescimento, na formação e na manutenção dos neurônios. Então, os corpos cetônicos, quando eles são liberados no organismo, eles favorecem esses fatores neurotróficos. Então, você tem uma maior clareza mental, já existem estudos, pessoas com Parkinson, com Alzheimer, com epilepsia, com esquizofrenia, que fazem um tratamento com o jejum intermitente, elas conseguem não reverter, não reverte, mas elas conseguem ter uma qualidade de vida melhor. Uma pessoa com epilepsia em processo de jejum, e aí tem que ser com acompanhamento, obviamente, ela vai ter muito menos episódios epiléticos. Uma pessoa que esteja no começo do Alzheimer, ela pode postergar o momento de maior avanço da doença. Uma pessoa com Parkinson da mesma forma. Porque, além de tudo isso, o jejum promove a autofagia. O que é a autofagia? Vamos voltar lá na biologia da 8ª série? Nós temos no nosso corpo... Nós temos no nosso corpo células o tempo todo se renovando, principalmente as células da pele. Outras células, quando aquela célula está ali meio capenguinha, meio tortinha, meio doentinha, outras células vêm e englobam, fagocitam aquela célula e comem aquela célula, porque ela está ali à toa, sem fazer nada, doente, deficiente, velha, já acabou o tempo de uso dela. Então, essa fagocitose, essa autofagia, ela acontece o tempo todo. Quer a gente queira, quer não. O jejum faz com que isso aumente. A gente faz uma autofagia maior no corpo. Então você dá um descanso, porque o nosso corpo ele não foi feito para comer, gente, o tempo todo. A gente bota comida o tempo todo para dentro do nosso corpo por pura gula. Fome é necessidade fisiológica. Quando você quer evacuar, você sente dor de barriga e vai para o banheiro. É isso. Ou você vai para o banheiro às 6 da manhã e fica lá o dia inteiro até a hora que você vai evacuar, ou então começa a brigar com o seu intestino. Tem que ser agora, tem que ser agora. Você não faz isso. Você tem uma necessidade fisiológica, urinar, defecar, dormir, são necessidades fisiológicas. Quando seu corpo tem essa necessidade, ele te avisa de alguma forma, e você satisfaz aquela vontade fisiológica do seu corpo. Da mesma forma é a fome.
Eu estava vendo uma pesquisa esses dias, um médico falando que atualmente ele não acredita que pessoas normais, não estamos falando de pessoas em extrema miséria e pobreza que passam fome dias e meses. Nós, habitantes normais do planeta Terra e que temos acesso a minimamente comida. A maioria de nós não sabe sequer o que é fome. Como não, Lana? Hoje mesmo eu senti fome. A gente tem uma vaga ideia do que seja fome, mas a gente não dá tempo do nosso corpo sinalizar para a gente o que é fome. Não dá. Adolescente. Exatamente. Então, você bota comida o tempo todo para dentro do teu corpo e aí a tua máquina não para. O nosso corpo ele é uma máquina. De vez em quando você não tem que parar o carro para dar uma revisão, para dar uma geral, para dar uma descansada. É o nosso corpo. O período de sono é o quê? Um período reparador para o nosso corpo ter tempo. Gente, tem gente que levanta de madrugada e vai atacar a geladeira. Nem durante o sono reparador o nosso corpo tem o direito de se reparar, porque a gente não deixa. A gente não deixa, a gente está dormindo cada vez mais tarde, a gente está acordando cada vez mais cedo, e a gente não tem esse nem sono reparador. Então, o jejum, ele tem esse benefício da autofagia, uma maior clareza mental, uma maior concentração, a pessoa começa a ter essa percepção de fome. O que é fome, o que é vontade de comer. A fome diminui, porque se você faz o jejum bem feito, de forma correta, jejum não é passar fome. Jejum é o seu corpo utilizando do seu corpo como fonte de nutrientes que ele precisa. Então, se fome é a indicação do seu corpo fisiológica de que você está com baixa em nutrientes, concorda comigo que se eu tenho uma fonte de nutrientes no corpo, o meu corpo não vai sinalizar isso? É isso que acontece no jejum. É muito comum quando as pessoas começam a fazer jejum intermitente, num primeiro momento elas morrerem de fome. Depois de um tempinho, 10, 15, 20 dias, às vezes um mês, é normal as pessoas virarem e falarem assim, Lana, eu não estou sentindo fome. Eu estou comendo porque eu tenho que comer, mas eu não estou com fome, isso é normal? Sim, porque o seu corpo está se mantendo em energia, está se mantendo nutrido. E aí o processo acontece e todos os benefícios vêm. Alguém perguntou, Juana, se nutrólogo e nutricionista é a mesma coisa. Foi isso a pergunta, você viu? Perguntaram assim. Nutrólogo, ele é um médico que faz especialização em nutrologia. Então, ele tem um ano, 2, dependendo aí, de especialização, como um cardiologista, como um dermatologista, enfim. O nutricionista, ele faz faculdade de nutrição durante 4 anos e ele tem um estudo mais aprofundado sobre a questão alimentar. Então, o nutrólogo, normalmente, um bom nutrólogo, ele vai trabalhar em conjunto com um bom nutricionista. O nutrólogo, ele é aquele que vai fazer. O nutricionista também pode fazer pedido de exames e fazer leitura dos mesmos, mas ele não pode passar medicamento. Porque é um nutrólogo que estudou durante um período farmacologia e tudo mais, ele pode medicar. Então, o mundo ideal seria que tivéssemos um nutrólogo e um nutricionista trabalhando em conjunto. Mas isso não existe para a maioria das pessoas, infelizmente. Mas ambos podem passar dietas, ambos podem prescrever uma alimentação correta, fazer leitura, em tese. Para um atendimento mais básico, ambos fazem a mesma coisa. Mas no caso de uma pessoa procurar um nutricionista e for identificada uma patologia, uma doença nos exames que precise de uma intervenção medicamentosa, a nutricionista ou vai indicar para um nutrólogo ou para um endócrino, dependendo ou para outro especialista, dependendo da patologia que seja. Foi bem colocado, foi bem colocado. É que nem o psicólogo e o psiquiatra, né? Exatamente. Quer dizer, o psiquiatra é um médico, ele pode fazer o receituário, e o psicólogo não. E o psicólogo que encaminha o seu paciente psiquiatra para esse tratamento mais profundo, né? Mais detalhado.
Exatamente. Tem mais alguma pergunta que você me pergunta aí? Tentei Não, esclarecer a sua primeira pergunta. Geralmente, eu estou vendo aqui os comentários, a Belina dizendo que come o tempo todo. Quer dizer, então uma pessoa que é saudável, que queira começar uma dieta, um jejum intermitente, ela começa nesse período a última refeição, tipo 8 horas da noite, se ela vai dormir às 10, porque você tem que ter um tempo, você não come e vai dormir, faz mal. Então a gente come 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, 8 horas da tarde, vai dormir 10, 11 horas da noite, e no dia seguinte toma o café da manhã. Se a pessoa acorda às 6, teve 8 horas, se toma às 8, teve 12 horas, é uma fase mais tranquila de adaptação, que a gente já faz isso e nem sabia. Mas na verdade, quando você começa no jejum, a gente vai um pouco além. Como a gente já faz isso normalmente, partindo do princípio que a gente já faz, como que a gente começa um jejum intermitente? Quero começar. Primeira coisa, como está a sua alimentação? É a primeira pergunta que você precisa se fazer. Eu estou fazendo uma alimentação correta? Eu já consegui eliminar industrializados, açúcar, refrigerante? Eu consegui fazer isso? Estou conseguindo? Primeiro a gente adequa a dieta, tá? Aí a gente entra com o jejum. E o jejum de quanto tempo? A gente pode pular o café da manhã. Então a gente vai comer até 8 horas da noite. E aí a gente dorme, acorda pela manhã. De manhã, o que pode comer no jejum intermitente? Comer nada. Beber pode. Água com gás, água com umas gotinhas de limão, uma água saborizada caseira. Não pode ser industrializada, porque industrializada tem química e tem açúcar, enfim. Café sem açúcar e preferencialmente sem adoçante. E chás à vontade. Então, pela manhã, você vai levantar e você vai tomar um café. Um cafezinho, um cafezão, um cafezaço, um café puro. Toma o seu café, vai fazer seus afazeres, meio-dia você para comer. Você terá feito 16 horas de jejum. Aí você cai numa macarronada, né? Não, aí se você fizer isso, eu puxo tua orelha. Eu puxo o macarrão de volta. Aí, o que a gente prefere? Assim, é possível fazer jejum intermitente com qualquer tipo de dieta? Sim, é preciso. É possível. Mas a mais indicada é a low carb. Baixos índices de carboidratos. Ela vai auxiliar mais. Mas uma dieta apenas restritiva também pode, tá? E aí você vai priorizar bicho e planta. Esquece os industrializados, esquece os refinados, esquece o açúcar e você vai consumir. Lana, no bicho e planta entra laticínios? Entra. Evite o leite, porque o leite contém lactose, que é o açúcar do leite, e ele vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, porque há quem tome 2 dedinhos de leite no café uma vez por dia, e há quem tome 1 litro de leite ao longo do dia. O leite tem açúcar, a lactose. Ah, mas e o leite sem lactose? Tem a lactase no meio da história. E o leite, a gente pode fazer uma live um dia só para falar mal do leite. Eu adoro falar mal do leite. Leite não é alimento de humano. Nós somos os únicos mamíferos que continuamos tomando leite na idade adulta após o desmame e leite de outra espécie. Você não acha que se fosse para nós nos amamentarmos a vida inteira, as nossas mães não teriam as tetas disponíveis com leite para o resto da vida? Mas não é. Leite é alimento para fortalecer e crescer o bichinho lá pequenininho de qualquer espécie. E aí no leite da vaca,
Você tem beta-lactoglobulina, que faz mal. Você tem um monte de coisas feitas para bezerro, que o nosso organismo não reconhece como comida e faz mal. Na outra O live, eu leite acho... em pó, então? Leite em pó? Leite em pó nem leite é, né? Nem leite. Vai olhar a composição. Se você encontrar um leite em pó que esteja escrito lá, leite, como é que fala? Né? Não vai estar como leite em pó, vai estar como leite... Ai, gente, faltou o termo agora, quando a gente transforma líquido em pó. Enfim, se tiver lá escrito só leite com alguma coisa, leite modificado, reconstituído, enfim, mas vai ter amido, vai ter um monte de coisa enfiada junto. Você pode olhar, hoje em dia nem aparece mais como leite em pó, alimento lácteo. Já viu isso? Alimento lácteo. Agora, os laticínios podem, porque o laticínio ele é um subproduto do leite, e no processo de colocação de fermentos, de colocação de tudo isso, ele perde parte dessas proteínas, são consumidas pelos bichinhos, né, que vão transformar ele em iogurte, que vão transformar ele em queijo. Então você pode consumir, é uma gordura boa, desde que não seja light, porque a gente consome justamente por conta do teor de gordura bom. Alguém perguntou aqui sobre leite de soja. Leite de soja industrializado, olhe a embalagem. Se estiver escrito apenas contém soja, ok. Senão, você não está bebendo leite de soja, você está bebendo uma água açucarada, saborizada de soja e pagando muito caro por isso. A grande maioria dos leites de soja, de amêndoas industrializados, eles não são verdadeiramente um produto natural. Eles têm muito química e normalmente muito açúcar. Muito açúcar, muito açúcar. Então, não pode. Leite de coco, ok. Para quem tem... Gente, gosta de um café com leite? Durante o período de jejum não pode. Mas gosta de um café com leite? Substitui o leite por uma colher de creme de leite. Fica um sabor. Creme de leite vai fazer menos mal do que o próprio leite. Por quê? Porque ele é a gordura do leite. Ele é a gordura do leite. Ele é a parte boa do leite. Tudo de ruim do leite foi embora no soro. O creme, ele é a gordura do leite. Nós estamos com o Dr. Cleiton, dentista, nosso amigo aqui do canal, dizendo que o paciente secretivo, o leite é péssimo, aumenta o volume secretivo pulmonar. Eu tenho intolerância à lactose, né? Mas eu consumia muito iogurte. E eu parei, porque mesmo o iogurte ele ainda tem traços de alguma lactose, de beta-lactoglobulina e tudo mais. Então, o que acontece? Se eu tivesse fazendo essa live, eu já teria disfarçado e chegado para cá em algum momento e pingado um Sorine. Eu tinha um Sorine em cada canto, um Neossoro, um remédio de nariz, um em cada canto da casa, nas bolsas, bolsos, em tudo quanto era lugar. Porque eu vivia entupida, vivia congestionada. Suspendi o uso, diminuí também o uso de laticínios e eu não tenho mais congestão. Aumenta muito muco e secreção para quem toma leite. Muito, muito. E o que acontece? É muito interessante porque que aumenta o muco e a secreção. Justamente por conta desses componentes. Existem mais de 25 frações proteicas identificadas já no leite que o nosso corpo não reconhece como alimento. Então, como ele não reconhece como alimento, ele cria um processo para eliminar aquilo. O muco é um deles. O muco é um deles, entendeu? Então, voltando. E aí você vai fazer o jejum. Beleza. Fez o jejum meio-dia, você vai comer o quê? Legumes, verduras, uma carne. Na dieta low carb, a gente preconiza não ter medo da gordura natural do alimento. E não ter medo da gordura natural do alimento significa não ter medo. Não significa comer alucinadamente a gordura natural do alimento. Pegar a picanha, que é isso de gordura e isso de carne. Não.
Não vai dar certo. Normal, você não tem que ter medo. Essa gordura natural do alimento, ela auxilia no processo de intestinal, ela auxilia na manutenção da saciedade, ela te mantém saciado por mais tempo, ela auxilia também como fonte de energia, mas não é para a gente comer em demasia. Tudo tem que ter um equilíbrio. Água demais mata a planta, né? Então a gente não pode exagerar em nada. Então, demais também nada. Né? Então você vai consumir ali isso. E aí, quanto você vai consumir? Você vai consumir a quantidade que você deseja colocar no prato até que você se sinta saciado. Comer devagar, respirando entre uma garfada e outra. O dentista está aqui, pode corroborar com o que eu vou falar, usando os dentes para mastigar o alimento. O processo digestório começa na boca. Mastigue bem o alimento, triture bem o alimento, pousa o talher do lado do prato, respira entre uma garfada. O problema é que tem gente que pega até o prato mais próximo aqui para fazer isso, ó. Né? Não, pousa o talher, come com calma, respirando. Nós temos um hormônio que vai dar a saciedade e vai enviar um sinal falando assim, tá bom. Sabe, todo mundo já passou por isso. A gente tá comendo sem pensar e depois que a gente acaba de comer, uns 5 minutos depois, a gente fala assim, nossa, ai, comi demais. Eu não devia ter comido tanto. Nossa! Na hora que a gente acabou de comer, a gente não percebe isso. É 5 minutos depois. Porque a gente comeu tão rápido que a gente não dá tempo do cérebro avisar que tá bom, chega, para de comer. Entendeu? Então você vai comer até se saciar. E que horas que você vai comer de novo? A hora que você tiver fome de novo. Então, se você tiver fome dali 3 horas, você come dali 3 horas. Se demorar 4, dali 4 horas. O importante é que, por volta das 7 horas da noite, nesse protocolozinho aí inicial, que a gente chama do protocolo de 16/8, ou seja, 16 horas não alimentado por 8 horas em estado alimentado. O mais importante é que, por volta das 8 horas da noite, você já tenha encerrado a sua alimentação. Você não pode, por exemplo, comer às 4 horas da tarde e não comer mais nada. Porque aí você não vai estar fazendo 16 horas de jejum. Você vai começar a contar o jejum da última refeição que você parou de comer. Entendeu? Então, se você vai fazer isso, se você vai fazer esse protocolo inicial de 12 às 20, 19 horas, você senta e vai comer. Come e pronto. Lana, deu 11 horas da manhã, eu tava com uma fome. Era fome mesmo ou era sede? Pega um copo d'água. Bebe uma água, devagar, com calma. É preciso se manter muito bem hidratado no período do jejum, porque a gente não absorve líquido somente pela água que a gente ingere, também pelo alimento. Como você vai passar um período sem se alimentar, você precisa se hidratar corretamente. Você faz um cálculo simples, 35 ml por peso corporal. Então, se você tem 100 quilos, você tem que consumir 3,5 litros de água. Ou de chá junto com a água, preferencialmente água, né? Mas de chá junto com a água e tudo mais, entendeu? Então, assim, esse é um protocolo inicial que você pode fazer todo dia, Lana. Se você quiser fazer todo dia, não tem problema. Se você quiser fazer em dias alternados, tudo bem também. Para começar, se você quiser fazer uma vez na semana para experimentar, tá tudo bem também. E depois você vai aumentando. Então você pega 24 horas e você tem que entender que 24 horas é um tempo, né, de um dia. E aí você tem que contar sempre o tempo não alimentado, somado com o tempo alimentado, tem que dar 24 horas. Então, você vai ter um protocolo como de 16/8, de 18/6, de 20/4. Vai ter gente que vai fazer 24 horas de jejum, começou uma vez no dia, entendeu? Então, você pode ir aumentando aos poucos, conforme seu corpo for
te mostrando que tá ok, que tá legal, você pode ir aos poucos aumentando essa quantidade de horas. E ir percebendo, gente, o jejum, ele facilita muito você se conhecer. A gente passa a se conhecer, a gente passa a perceber que está com fome, que está com sede, a gente passa a ter um horário certo de ir ao banheiro, a gente passa a perceber que alimento nos faz bem, nos faz mal, entendeu? E o jejum, depois de um tempo, você começa a se conhecer e começa a notar tudo isso. É muito interessante. Rua, pode falar. Agora, eu vou procurar aqui uma pergunta que alguém fez, passou rápido. Eu vi aqui do mingau, né? Exatamente. Tem a do mingau. Eu uso o que para fazer o mingau para minha mãe? E foi a Zel Borges, tá? E ela também fala, tem outra pessoa que fala aqui, que tipo de leite ela pode usar, se não me engano, de amêndoa, alguma coisa assim. E tem um outro comentário que eu achei interessante, a Juliana Ambos, eu perdi quilos fazendo isso. Funciona e a gente não passa fome. E a Ana disse que já chegou a 37 horas de jejum. E eu sei que você faz. 48. 48? Você chegou a 48? Uau! Está documentado mas lá no Instagram. Coloquei lá. Você só comendo carne de animal que é planta, quer dizer, legumes e folhas. Não, às 48 horas eu fiquei sem comer nada, só bebendo água, chá e café. Água, chá e café. Água com gotinhas de limão, sucos sem açúcar nenhum. A garrafinha tem 1 litro d'água, ela mora aqui do meu lado. Essa daqui é a quarta do dia de hoje. Olha por onde ela está. Sim, eu bebo na média de 3 litros de água por dia. Eu bebo quase 4. Eu me controlo para não beber mais, porque eu gosto muito de água. Eu sinto muita sede. Porque eu falo pouco, né? Eu falo muito pouco. Não fala nada. Então, mas vamos ver o mingau da mãe da Zé Borges. E depois primeiro, assim, parte para outra. Vamos entender uma coisa. Por que tem que beber leite de alguma coisa? Leite é alimento? Mas é só ele que é alimento? Não. Você pode substituir. Ah, Lana, mas e o Mas cálcio? vamos lembrar que essa senhora é uma senhora que tem demência, está acamada e ela precisa de cuidados. Então, o leite, nesse caso, é uma exceção. Pode ser uma exceção, mas pode ser substituído por outras coisas que vão dar para ela mais nutrientes até com menos malefícios. Por exemplo, sim, por exemplo, Ru, quando a gente fala da questão do leite, muita gente fala assim, mas e o cálcio? Existem muitos outros alimentos. Muitos outros alimentos. Olha, o doutor tá falando aqui, acho que é o dentista, não é ele? Tem um grande defeito, não bebo água, se eu beber meio litro por dia, olhe lá. Sei que não é legal. Não é péssimo. É péssimo, não é legal, não é péssimo. Tenta beber. Eu quero saber o que ele bebe, né? Meio litro não dá pra nada. Água com gás, chá, água saborizada, sabe? E tentar assim, se deixar eu vir essa garrafa aqui de uma vezada só, exagerada que sou, bebo. Mas tenta diluir isso ao longo do dia, sabe? Se você beber 100 ml, não é muito. 100 ml é metade da metade dessa caneca que você está bebendo. Essas canecas geralmente têm 300 ml, normalmente, né? Então, 350. Quanto? 350? Então, tem dá uma latinha de cerveja dentro. Eu não quis falar disso. Mas olha aqui, você pega 100 ml e bebe aí a cada meia hora. Tem uns aplicativos de beber água, tem um que chama Drink Water. Meu inglês é ótimo, né? Mas é isso aí mesmo, vocês entenderam o que é. Você bota o aplicativo, diz quanto que você precisa beber de água por dia e quantos ml você vai beber de cada vez.
Ele, a cada X minutos, ele vai despertar ou aparecer uma mensagem na sua tela dizendo assim, beba água. Beba água. E você vai melhorar, porque a água é necessária mesmo para tudo. Mas vamos voltar lá no mingau, depois a gente fala mais de água, se for o caso. Então, muitos alimentos são riquíssimos em cálcio. A gente tem aí alimentos como brócolis, como gergelim. Enfim, tem muitos alimentos que são ricos em cálcio, tem até mais cálcio do que num copo de leite. O que acontece? Como o leite ele é altamente inflamatório, ele é considerado um alimento altamente inflamatório. Uma pessoa que já esteja debilitada, se você entra com esse leite, mas ela tomou leite a vida inteira. Ótimo, experimenta tirar esse leite e fazer uso de outras coisas, e aí eu vou citar o que poderia fazer, que você vai perceber uma melhora. Você vai perceber uma melhora de secreção, de muco. Pessoas que têm Alzheimer, pessoas que já estão acamadas, elas têm uma tendência, você já cuidou da sua mãezinha, você sabe disso, tem uma tendência a formar muco, né? Algumas precisam até ser aspiradas e tudo mais. Então, isso vai diminuir essa quantidade de muco, vai melhorar a qualidade de vida. Gente, é algo impressionante. Gente, quem bebe leite todo dia, faz um teste de passar 30 dias sem leite, você percebe uma melhora de qualidade de vida impressionante. Qualidade de pele, qualidade de muco, de secreção. Pessoas que têm corrimento de repetição, inflamações vaginais de repetição. É muito comum em pacientes idosos a própria infecção urinária, melhora muito com a suspensão do leite, muito. O que a gente pode, então, fazer no lugar do mingau? A gente pode fazer, por exemplo, uma sopinha de legumes. Se a pessoa tem dificuldade de deglutição, mas ela vai tomar sopa de legumes no café da manhã, o objetivo é dar algo doce que faz mal ou o objetivo é mantê-la nutrida e saudável? Eu sei que parece meio radical, mas se a gente for parar para pensar, a gente tem um hábito de doce muito grande. Mas a gente não precisa de açúcar para viver. O açúcar, eu tenho um vídeo no meu Instagram chamado Açúcar, um doce veneno. Porque é um veneno, ele faz muito mal para a saúde. Existem estudos, Moana, que correlacionam o aparecimento precoce do Alzheimer com o excesso de consumo de açúcar. O excesso de consumo de açúcar, ele acelera esse processo. Oi? O tipo de alimentos que aceleram o Alzheimer, o açúcar está entre eles, a farinha branca está entre eles. Porque todos são alimentos inflamatórios. Então, assim, uma pessoa que já tenha uma deficiência de locomoção, uma deficiência de vários níveis, nível mental mesmo, que ela já está com uma debilidade, essa pessoa ela precisa se manter nutrida, ela precisa ter saúde. Então, assim, faz uma sopinha, por exemplo, abóbora amassadinha. Ela é doce. Você não precisa botar açúcar nela, sal nela. Faz uma abóbora, entendeu? Uma sopinha de legumes. Batata doce dá uma delícia muito boa. Uma batata doce. Agora, está perguntando aqui, o leite vegetal, não posso usar? Pode, só que aí você vai fazer o mingau utilizando o quê? Amido. Amido é o quê? Açúcar. Todo amido, quando é ingerido, vira açúcar. Esse que é o grande problema do mingau. Eu ia chegar nisso. E a aveia? Vira açúcar. Mingau de aveia. Além de prender o intestino se você não beber água, né, doutor? Ele diz aqui que bebia chá gelado, tinha uma garrafinha de 600, uma garrafinha de 600, mas nem 1 litro. 3 dias desistiu.
Ai, mas não pode, não pode. Talvez ele não queira falar aqui, mas talvez ele tenha dificuldade de evacuar, talvez tenha Sim, dificuldade, ressecamento de pele, unhas enfraquecidas, mucosas secas, tudo é a falta de água. A gente precisa de água para tudo no organismo, né? Principalmente para o bom é para funcionamento intestinal. funções. Sim, tudo, tudo, entendeu? Então, assim, Lana, primeiro eu aconselho que a pessoa entre em contato com um bom nutricionista que possa fazer um exame detalhado, adequado e ver a questão de que alimentos essa pessoa pode consumir e prescrever uma dieta adequada e apropriada. Mas, na falta e impossibilidade disso, ou encontrando um daqueles nutricionistas que vão prescrever uma coisa muito generalizada, a indicação é essa. Evitem dar amido, evitem dar farinhas refinadas, evitem dar o leite. Lana, mas eu quero dar. Ok, então você pode fazer, por exemplo, um mingauzinho com uma farinha de amêndoas e um leite de amêndoas. É uma possibilidade. Mais cara, muito mais cara. Saudável? Não sobe níveis de insulina e de glicose? Não. Mas é muito mais caro e não é acessível para todo mundo. Então, opte pelo legume. Faz uma sopinha de legumes de manhã, entendeu? No ruim de tudo, dá só o leite de amêndoas, mas não o industrializado. Ou então, se for industrializado, dá uma lidinha no rótulo, bendito do rótulo, para ver se não tem lá açúcar, maltodextrina e tudo mais. Aqui a Leandra está perguntando como melhorar a hipoglicemia sem fazer uso do açúcar. Leandra, se você tem caso de hipoglicemia constante, a melhora é através de consulta médica para identificar o porquê da hipoglicemia e, se for necessário, entrar com medicamento. Agora, se é uma hipoglicemia mesmo, você já verificou lá no dedinho ou com o marcador, você está realmente hipoglicêmica? Como é que está isso? Sim. É preciso identificar, porque muitas vezes as pessoas acham que é uma hipoglicemia e não é. Eu acho que ela não está aqui, se ela tiver, ela pode falar um oi para mim. Tem uma menina que ela está fazendo acompanhamento comigo, que eu tenho um grupo de meninas, eu não sou nutricionista ainda, não passo prescrição médica, mas eu posso dar essas orientações, né? Acompanhar, falar, pode substituir isso por aquilo, essas coisas assim. E eu tenho uma das meninas que ela é pré-diabética, ela não faz jejum, porque eu falei para ela que ela não pode fazer o jejum. Ela toma medicamento, ela é pré-diabética, toma medicamento, mas ela poderia fazer a low carb. E aí, num dos dias, ela acordou falando que estava se sentindo com tonteira, reclamou de dor de cabeça, boca amarga. Lana, eu acho que a minha glicose foi lá embaixo. Eu falei, eu tenho certeza que não foi a sua glicose que foi lá embaixo. Eu tenho certeza que foi baixo consumo demais de carboidrato. Falei, corre. Pega uma batata doce, cozinha uma batata doce e come essa batata doce. Dali meia hora ela mandou uma mensagem para mim. Estou ótima. Passou. Então, se é uma hipoglicemia mesmo e é constante, entendeu? Se é uma hipoglicemia mesmo constante, que ela está falando aqui que ela é constante, se já foi verificada uma hipoglicemia, o ideal seria um acompanhamento médico para ver o que está dando essa baixa de glicemia sanguínea. Mas a maneira que você pode resolver sem ser comendo açúcar, comendo um carboidrato, que vai ser menos maléfico do que o açúcar refinado. Porque a maioria das pessoas, quando tem hipoglicemia, cata uma bala e bota na boca. Cata um pouco de açúcar e bota na boca. Entendeu? Come um carboidrato, aumenta o consumo de carboidrato no seu dia. Carboidrato sem ser carboidrato refinado. Carboidrato proveniente de raízes, de tubérculos, entendeu? Preferencialmente uma batata doce, uma abóbora cabotiá, uma cenoura, uma beterraba, evitar a batata inglesa, evitar o inhame, evitar o aipim, que eles têm um teor de amido mais alto, então eles viram açúcar mais rapidamente no sangue. Mas
repito, o ideal, se a hipoglicemia é constante, procure um médico para verificar a causa e fazer o tratamento adequado. Tudo bem. E a gente estava falando da água, né? E realmente, as pessoas que bebem pouca água, o pessoal fica impressionado. Eu bebo água assim antes de sentir sede. Eu não deixo sentir sede. É automático. Eu vou na cozinha, já pego meu copo, encho, encosto na pia, estou conversando ou com o meu filho, ou estou ouvindo rádio, estou conversando com a Ângela, etc. E estou bebendo água e largo meu copo. E às vezes, quando eu vejo, eu estou com um copo, eu venho para cá trabalhar no meu computador. Um copo. Direto. E vou bebendo. Ué, quem bebeu esse copo aqui? Nem percebo. Com isso, eu não tenho a pele desidratada. Com isso, eu vou ao banheiro regularmente. E o pessoal que me conhece diz assim, depois onde eu fui no banheiro resolver um negócio, ué, já? Por quê? Porque flui. Porque eu bebo muita água. Exatamente, né? exatamente. Adoro café de manhã, mas eu só tomo de manhã, não tomo o resto do dia. Eu deveria beber mais chá. Chá eu não bebo. E falando de alimentos, eu tenho uma resistência muito forte com alho. Eu não posso comer esse tempero. Ele Você bate pode direto do fígado. Existe uma sigla chamada FODMAP, é uma sigla para um monte de palavras feias em inglês. Para resumir, se você procurar FODMAP, FODMAPS. Cada um é referente a um polissacarídeo, oligosacarídeo, enfim. E aí você tem classificações. E existem pessoas que a gente chama são pessoas FODMAPs, pessoas que têm uma reação no organismo a determinados alimentos. A melhor maneira de descobrir isso, ou como você já sabe, eu não posso com alho que não me cai bem. Ou então, às vezes a pessoa não consegue identificar o que é. Ela tem, quais são os sintomas? Ela tem barriga inchada, não é gorda. Ela, depois que come, ela parece um baiacu, né? Ela dá aquela inchada, entendeu? Incha mesmo, é uma coisa impressionante. Ela dá aquela inchada na barriga, né? Sente cólicas, dificuldade de evacuar ou diarreia, entendeu? Mais uma aqui falando do alho. O meu FOD é alho. É FODMAP, assim que se escreve. Obrigada, Martinha. Aqui mais uma! A Ângela, que eu falei, que eu fiz a live com ela na terça-feira, ela é FODMAP, a brócolis, a rúcula, a abacate, a um monte de alimentos, cebola, a um monte de alimentos. E como é que você identifica? É só procurar na internet, existe uma tabelinha de alimentos que podem despertar o FODMAP, e aí você tira esses alimentos da alimentação. Tira. Não come durante uns 30 dias e observa a melhoria do sintoma. E como é que eu vou descobrir lá qual é o alimento na hora da reintrodução? Depois de 30, 40 dias, você começa a reintroduzir. Então, você retirou lá, também dando, por exemplo, alho é FODMAP. Mas na sua casa você nunca usa alho. Você vai tirar o alho? Não precisa, já sabe que não é o alho, você nunca usa. Tem lá abacate, eu não vou comer... Quando foi a última vez que você comeu abacate? Mais de mês? Então não precisa, é aqueles alimentos de uso constante. E aí você tira, quando você vai voltando a reintroduzir, a hora que você colocar ele na boca, 10 minutos depois, você já sente dores antes, entendeu? Cólica, gases, é terrível. Então, assim, não é porque é natural, gente, que não faz mal. Veneno de cobra é natural. Porque às vezes a gente tem essa mania, né? É natural, pode fazer uso que não faz mal. Faz. Cobra é natural, não esqueçamos disso. Então, é preciso ter cuidado, entendeu? É preciso ter cuidado. Não é porque é natural, não é porque o fulaninho disse, o fulaninho falou. Não acreditem em nada do que eu falei, gente. Hoje em dia a gente tem acesso, quem está aqui assistindo essa live, tem acesso à internet.
Procura. Quem quiser saber mais sobre o assunto, jejum intermitente, low carb, laticínios, pode olhar lá no meu Instagram, que eu tenho bastante informação. Mas eu vou indicar uma pessoa, Marta, se você ainda estiver aí, digita para mim aí. Eu vou indicar uma pessoa, a Marta já conhece ele, Dr. Souto, se escreve com um mesmo. Ele aqui no Instagram, ele está como @jcsouto. E se você jogar no Google, Souto, só bota assim, Souto, não é solto do soltar com L, é solto com U. Souto, low carb. Vai aparecer o blog dele. Ele tem um blog, ele é médico, ele é um estudioso, ele é presidente da Associação Brasileira de Low Carb. E ele tem um blog completíssimo, com referências bibliográficas, com artigos, com estudos, com tudo. Nada é achismo, nada é tirado da cabeça dele. Entendeu? Então, assim, eu me instruo muito através dele. Ele fez uso, ele descobriu a low carb, ele começou a fazer uso... Obrigada, Martinha. Martinha colocou aí, ó, JC Souto. Ele fez uso da low carb nele mesmo, ele eliminou 20 quilos há mais de 10 anos e desde então ele começou a estudar sobre low carb. Obrigada, Marta. Ele começou a estudar sobre low carb e eu o considero como o papa da low carb no Brasil. Ele é uma sumidade. É só ir lá. Para quem gosta de ler, de estudar, tem tudo lá. Se você jogar lá, Alzheimer, low carb solto, você vai cair num monte de artigo dele falando sobre o Alzheimer e a relação com o Parkinson, com o jejum e com a low carb. Se você jogar o que for, leite, Dr. Souto leite, Dr. Souto frutas, o que for, tem tudo. O blog dele é excepcional. Então, assim, não acreditem, gente, não é porque a Lana, linda aqui, de olhinho azul, tá contando que vocês têm que acreditar, não. Vocês precisam ir a fundo, vocês estão falando da saúde. A gente escuta, analisa, acha interessante e a gente vai a fundo. Porque é da nossa saúde dos nossos que a gente está cuidando. Eu quero matar uma curiosidade do pessoal que está te vendo. Se vocês entrarem no Instagram, você vai ver algumas postagens dela, do antes e o depois. Tá? A partir do momento que ela está falando, ela está aplicando nela, ela está fazendo, vocês vão ver, ela estava correndo maratona, fazendo tudo com o personal. Eu esqueci o nome dela, é Ana? Não. Luciene. Luciene, você me desculpe, eu confundi o nome. Uma personal, ela está fazendo um trabalho muito bonito e ela está postando esse antes e o depois. Vocês vão ver que realmente o que ela está falando, ela está fazendo e está dando certo. Ela ainda tem um caminho a percorrer. Ela está se formando em nutrição, então ela está realmente dentro desse assunto, está aí, já colocou @lanacristina.gomes. Eu mesma. Eu conheci a Lana há mais de 2 décadas. 2 décadas fica feio, né? 20 anos fica mais bonitinho. Mais de 20 anos. Pior é assim, a gente se conhece desde o século passado. Quando a gente se conheceu, a gente não trocou celular, porque não tinha celular. 30 anos. A gente já está com 21 nesse século, mas tem quase 25, 26 anos, por aí, né? Por aí. Eu vou tentar. Deixa eu mexer aqui na minha câmera, que eu quero tentar mostrar aqui, para quem não for lá. Mas vê se você consegue ver. Tá conseguindo ver, Rô? Que eu virei aqui a câmera. Baixa um pouquinho. Isso. Aí. Baixa mais. Pronto, a foto de antes. Isso. Ela correndo na maratona. Vocês estão percebendo o que eu estou falando, né? Isso é maravilhoso, gente. Porque aquele efeito sanfona é real, existe. Existe o efeito sanfona. Ou seja,
Eu fiquei magra durante 10 anos. Aí aconteceu a doença da mamãe e eu me descabelei. Eu engordei É novamente. E importante que a agora gente eu tô... diga, Ana, que na verdade o efeito sanfona, ele é apenas reflexo de uma coisa. A gente precisa entender que obesidade é uma doença. uma doença. Ah, Lana, É uma mas eu sou saudável, eu não tenho glicose, triglicerídeo, não tenho nada elevado. Mas você tem obesidade. Obesidade é uma doença inflamatória, central, crônica. O que que é uma doença crônica? Ela não tem cura. Você tem que estar ali direto. Não tem cura. Você vai emagrecer, você tratou, você cuidou. Mas o que que vai acontecer se você voltar a comer de novo o que te fez engordar na primeira vez? Você vai engordar uma segunda vez. Uma terceira, uma quarta e assim. Ah, eu vou viver o Sim. resto da minha vida em dieta? Não, você vai mudar seus hábitos alimentares, porque, gente, para ser feliz, você não precisa, acreditem em mim, para ser feliz, não precisa comer demasiadamente pães, farinhas, açúcares, refrigerantes, blá, blá. Quem for lá no meu Instagram... Vinho pode. Pode, um vinho seco de vez em Vinho quando pode. pode. Foi. Pode. Mas olha, quem for hoje, eu fiz hoje no almoço uma abóbora cabotiá recheada. Eu postei a foto, fiz um vídeo do Rios e tal. E aí teve até uma menina que mandou pra mim um privado. Menina de Deus, mas você saiu da dieta em alto estilo. Eu falei, quem disse que eu saí dela? Tá totalmente dentro da permissão do que eu posso comer. Abóbora, carne seca, um creme de leite, um pouquinho de queijo e fiz um prato delicioso que todo mundo comeu e me fez muito feliz. Então é porque a gente vive numa máfia da indústria alimentícia que quer enfiar no teu ouvido que você tem que consumir biscoito recheado, é pão, é achocolatado, é chocolate, açúcar em cima de açúcar. Gente, a indústria alimentícia não está preocupada com a sua saúde. Ela está preocupada com o lucro. Se eu tivesse uma indústria alimentícia, eu também estaria preocupada com o lucro. Óbvio, gente. É empresa. Empresa vive de quê, Ruana? Lucro. Entendeu? Óbvio que eles poderiam serem menos... Não acho outra palavra que não seja essa. Canalhas. E ao menos serem sinceros naquilo que eles estão colocando ali, claro. Mas aí você pega, por exemplo, no supermercado e você vai na seção de alimentos diet e aí você vai comprar aquele monte de alimento diet caro pra caramba, que não são baratos, achando que você está fazendo uma boa coisa. E aí quando você vai olhar um dos primeiros ingredientes que tem no produto diet e que no rótulo na frente dele está escrito lá, 0 açúcar, e em letras minúsculas embaixo está escrito assim, num asterisco, açúcar não adicionado. Não nos referimos ao açúcar natural dos ingredientes. Ou seja, não tem açúcar colocado ali. Mas o açúcar natural dos ingredientes presentes está ali. E aí você vai olhar o quê? Maltodextrina. O que é maltodextrina? Um amido. Não faço a menor ideia. É um amido. O amido. É um amido. Nome bonito. É lindo, né? É um amido que vira açúcar imediatamente. Ele é utilizado por atletas quando estão lá naqueles atletas de altas performances, quando eles estão naqueles exercícios pesados, que eles precisam desse toque da Coca-Cola. Ao invés da Coca-Cola, eles fazem uso da maltodextrina. Ele é um amido que vira açúcar. É um nome bonito para o açúcar. Lana, mas existe isso num produto para diabético? Existe. Não tem açúcar mesmo. A nossa legislação tem essa brecha. Eles não estão mentindo. Não tem açúcar, não tem açúcar adicionado, tem só o açúcar natural do alimento. A maltodextrina, que é um dos componentes, é açúcar puro. Então a gente precisa entender que a gente não precisa de açúcar para viver.
Alguém em algum momento falou assim, mas às vezes é bom porque dá um conforto. A gente não come para se confortar, gente. Isso é fome emocional. A gente resolve com um psicólogo. A gente resolve, a gente resolve com um par. Quer comer uma barra de chocolate. Entendeu? Etc. Agora, o que é light e diet? Para quem não sabe ainda, tem uma grande diferença. O light, ele retira do alimento normalmente, ele diminui o teor de gordura, geralmente. Ele tem menos gordura no alimento. E o diet preconiza-se que é aquele alimento que não tem açúcar adicionado. Seriam os alimentos permitidos para diabético e que eu recomendo fortemente que todo mundo passe longe. Porque são raros os produtos que realmente um diabético pode consumir daqueles. A maioria, se consumir, gente, é simples. Dr. Souto, numa entrevista que ele deu para Leda Nagli, se jogar lá no YouTube, Dr. Souto Leda Nagli deu uma entrevista. Nessa entrevista ele fala exatamente isso, que ele não tenta convencer ninguém de nada. Ele recomenda que a pessoa compre o aparelhinho, que é um aparelhinho, eu até nem conhecia. É um aparelhinho que você coloca na pele, aqui atrás do braço, e ele faz uma leitura dos níveis de glicose, não precisa ficar furando o dedo. Ele faz uma leitura dos níveis de glicose e manda para um aplicativo no seu celular. E ele recomenda para os pacientes dele que consumam estes alimentos, que consumam fruta, uma frutinha, e verifiquem logo meia hora depois como é que está o nível de glicose no sangue. Entendeu? Então, inclusive, o Dr. Souto, ele fala muito claramente isso. Perguntam para ele, um diabético pode fazer low carb? E ele fala assim, pode, não só pode, como deve. Ou, ao menos, o diabético deveria ter o direito de ser informado de que a low carb é o único tratamento realmente eficaz no controle do diabetes. Se ele quiser fazer, se não quiser fazer, tudo bem também. Mas ele, pelo menos, deveria ter o direito de ser informado. E ninguém é informado sobre isso. Manda fazer o que com o diabético? Manda ele retirar o açúcar. E os carboidratos que viram açúcar no corpo? Sim, todos. Tem farinha branca, tem amido, tá tudo ali. Todo mundo aqui deve conhecer alguém que fala assim, fulano tá com diabetes. Nossa, mas ele detesta doce. É genético. Vai olhar a quantidade de carboidratos que provavelmente ele consumia. Diabetes tipo 1, ele é genético, ele é uma doença autoimune, não tem o que fazer. Diabetes tipo 2, você escolhe por ter. Diabetes tipo 2, você escolhe, você fala, eu quero. Vou me comportar bem mal, vou me comportar bem mal. Estão falando que refrigerante faz mal, estão falando que pão faz mal, estão falando que muito doce faz mal. Tô nem aí, eu quero diabetes tipo 2. A gente tem que comer alguma coisa, né, para viver. Né? Já ouviu isso? Opa! Hoje eu ouvi isso. Entendeu? Infelizmente, infelizmente, as pessoas, hoje em dia, principalmente nesse tempo de pandemia, as pessoas elas estão vivendo um momento de muito desespero. E elas querem um conforto, um consolo. Gente, busquem um livro, busquem uma leitura, busquem conforto e consolo numa carne. Quer comer, mas busque conforto e consolo na coisa adequada. Porque a gente não está falando só sobre ser gordo ou ser magro, Juana. A coisa é muito além. A gente está falando de saúde. E assim, existem doenças silenciosas. A Covid, essa bendita desse Covid que está aí, é comprovado. Pessoas mesmo magras, mas que apresentam índice glicêmico mais elevado do que o normal, essas pessoas não têm outro caminho que não seja intubação e UTI. O açúcar faz muito mal. Então, assim,
são coisas que a gente precisa ficar atento, porque algumas doenças, elas dão sinais, outras são irreversíveis. Uma gordura no fígado, que não é causada por gordura, a gordura no fígado não é causada por gordura. A gordura no fígado é causada por excesso de carboidrato e açúcar. As pessoas acham que gordura no fígado, que no caso é esteatose hepática, não é nem gordura no fígado não, é um nome mais bonito, esteatose hepática, é causado por excesso de carboidrato e açúcar. E aí, a esteatose hepática não alcoólica, né? E aí o que acontece? Você pensa que você vai sentir dor no fígado? Não. A hora que você descobrir, ou você descobre por acaso, porque você vai fazer um exame de imagem por conta de outra coisa, e você descobre, ou então porque pega um médico muito bom, que na hora que ele pega as taxas sanguíneas, ele olha e fala assim, tem alguma coisa nessa taxa aqui que não tá legal, quero uma coisa mais a fundo, e ele descobre. Mas são difíceis esses médicos, entendeu? Quando você descobre, é porque você já está com a pele amarelada, começa com manchas na pele, e aquela esteatose já evoluiu para uma cirrose ou para um câncer. E aí, não tem o que fazer. Você é o que você come, lembra? E você descasque mais e desembale menos. Desembale menos, que você sempre falou. Hipócrates, na medicina moderna, ele dizia, né, lá atrás, Hipócrates dizia que o seu alimento seja o seu medicamento. Isso. A gente já está mais de 1 hora e 25, 26. Nem que delícia. Não, tá tranquilo, delícia. A gente vai marcar outros momentos. Eu tenho aula na faculdade só às 9 da noite, então não tem pressa. Tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Eu quero estar te agradecendo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente já está encerrando com a Alana hoje. Ela veio falar sobre o jejum intermitente, acabou dando várias dicas importantes, tá? Dentro da área da saúde, da alimentação, como uma futura profissional da área de nutrição. Falta o quê? 2 anos ou menos? 2 anos, 2 anos. 2 anos, né? Eu estou acompanhando. E, mais uma vez, o meu muito, muito, muito obrigada. Juana, é sempre uma delícia. Eu gosto, é um assunto que eu gosto muito de falar. Como você falou, eu pude mostrar aqui as fotos. Foram 30 quilos eliminados de junho para cá, de julho para cá, julho do ano passado para cá. E assim, foi uma transformação total na minha vida. Hoje eu estava conversando com a Ana estava aí agora, não sei se ainda tá, acabou de falar, que delícia de live. Eu estava falando com a Aninha hoje isso mais cedo. Como é bom eu poder fazer essa live e olhar aqui, ó, e ver que eu tenho pescoço, porque eu não tinha. Não tinha. Eu não tinha, sabe? E assim, né? Então, assim, é uma qualidade de vida melhor. Eu tinha gases, eu tinha intestino que funcionava até bem, mas era desregulado. Eu tinha coisa simples, no braço aqui, aquelas bolinhas miudinhas. Eu tinha... E, gente, tudo melhorou, né? É uma questão sistêmica, tudo melhora. Então, assim, o benefício que eu obtive para a minha vida, o meu objetivo é que outras pessoas também consigam, porque não tem segredo. Já me perguntaram que bariátrica que eu fiz, eu nunca fiz bariátrica. Já me perguntaram que remédio que eu tomo, eu não tomo remédio, entendeu? É somente com alimentação, me reeducando. E não foi fácil. Na outra live aqui com você, eu cheguei a falar isso. Eu bebia 3 litros de refrigerante por dia. Então não venham me dizer que é difícil deixar de beber refrigerante. Ninguém melhor do que eu sabe o quanto é difícil. É difícil. Eu não estou aqui dizendo que é fácil, não. Mas são mudanças de hábitos. A gente precisa se propor a mudar hábitos. Então, assim, você levou uma vida inteira com hábito. A gente nasce zerado, né? A gente nasce zerado. A gente sequer consegue ficar na posição de engatinhar. A gente nasce zerado.
A gente vai criando hábito. Hoje em dia, a gente levanta de manhã, vai pro banheiro, quando vê, tá com a escova de dente na mão, escovando o dente. Nem pensa. Você nem pensa, é um hábito. Mas você Dirigir um carro, que é mais automático do que isso. Você nasceu com isso, você adquiriu. Então, existem hábitos que ainda pode adquirir. Ah, mas eu já tô velha. Opa, vamos parar com isso. Enquanto a vida, dá para mudar. Entendeu? Então, assim, quem quiser entrar lá no meu Instagram e lá, tiver qualquer pergunta que por acaso tenha passado aqui, eu não tenha respondido, pode entrar lá no meu Instagram, me perguntar no direct, eu respondo todo mundo. Falo e você tá no Telegram também, né? Oi, tem um canal no Telegram também, tô lá, Lana Gomes, entendeu? Tem um canal no YouTube também, mas meu canal do YouTube está pouco alimentado. Hoje em dia, eu alimento diariamente o Instagram. O Instagram eu faço 5, 6 postagens por dia, todas voltadas para informação, tem muito vídeo. Toda terça-feira eu estou fazendo uma live com alguém convidado que já viveu essa história de emagrecimento, né, para falar como foi, porque o exemplo arrasta, né, o exemplo arrasta. Então, que a gente possa, a Martinha colocou aqui uma frase que eu gosto muito também, só evoluímos no desconforto. Se está muito bom, se está muito tranquilo, a gente não evolui, a gente se acomoda. Então, que a gente possa ter esse sentido desconfortável nesta live, que eu tenha deixado muita gente desconfortável. Essa louca, não quer que eu tome leite? Essa maluca não quer que eu coma açúcar? Essa doida não quer que eu coma farinha? Que muita gente tenha ficado incomodado, que isso fique ali fervilhando na mente, que vá atrás da informação e que mude vida. Porque, assim, o que a gente vai ser no futuro é o que a gente está fazendo da nossa vida hoje. Né? Não tem jeito. A semeadura, ela não é obrigatória. Mas uma vez feita, a colheita é obrigatória. E não adianta a gente semear morango querendo colher cebola ou vice-versa, que não vai rolar. Então, eu ficaria aqui por muitas e muitas horas. Foi maravilhoso, Ruana. Muitíssimo obrigada. É sempre gostoso estar aqui com você. Sempre muito bom. De verdade. Assim que essa pandemia passar, a gente vai se reencontrar, se Deus quiser, pessoalmente, para um abraço, para um café sem açúcar. Já está conseguindo tomar o café sem açúcar? Estou diminuindo as gotas. Eu estou fazendo uma técnica que me ensinaram. Você prova o café sem açúcar, o gosto é horrível. Aí você coloca menos gotinhas do que você costumava e já acha uma delícia. Eu vou te ensinar uma técnica ótima. Você pega o café, coloca ali na xícara, aí você vem com o adoçante, é em gotas o seu adoçante? Aí você vai começando a pingar e você vai cortando as gotas pela metade. Eu faço um café forte, eu não gosto de café. Trabalho que você vai desistir. Não, mas olha, deixa eu te falar. Eu já te falei isso, eu vou falar de novo, que aí fica a dica aqui para mais todo mundo que tá aqui. Café sem açúcar, gente, é o seguinte, é hábito. É hábito. Você gosta de uma cervejinha. Cerveja não é amarga? É. Você bota açúcar na cerveja? Acho que não. Adoçante? Também não. Jura que você não gosta? Gostei. Em vez de tomar café, tomo cerveja no café da manhã. Não, senhora, é o mesmo processo. Café é muito amargo. Mas, meu Deus do céu, cerveja também é suada. Não colou. Sabor. Não, mas eu só tomo cerveja do café é amargo. Sabor natural do café é amargo. Se você me diz que você não gosta de café porque é amargo, então você não gosta de café. Precisa mudar e começar outro hábito. Mas é sério, falando muito sério agora, uma boa dica, 5 dias fazendo careta e tomando café amargo. No sexto dia, no sexto dia, Ruana, você não vai tomar ele amargo. No sexto dia, você vai colocar adoçante, 1 gota e vai tomar. Duvido que você não vai fazer cara feia quando você colocar o adoçante. Depois você me conta.
Tá bom. Tá feito o desafio. Essa manhã sem adoçante. Acostumar. O nosso paladar fica muito amortizado por causa dos açúcares que a gente consome demais. E aí a gente começa a achar tudo diferente do açúcar muito ruim. E a gente vai cada vez botando mais açúcar nas coisas. Então, quando a gente força um pouquinho, a hora que você percebeu o sabor do café é igual como a cerveja. Você já se acostumou com o sabor da cerveja amarga. Se alguém colocar uma colherada de açúcar na tua cerveja, você vai matar. Eu, pelo menos, mataria. Com certeza. Entendeu? Então, vai acontecer a mesma coisa com você, com o café. Acredite. Alguém falou alguma coisa. Primeiro café sem açúcar que eu tomei, quase morri. Hoje não consigo tomar o café doce. Lá, Marta, precisei de mais tempo, mas depois foi um caminho sem volta. Eu não conheço ninguém que tenha se proposto a um café amargo que tenha voltado depois para consumir com açúcar. Eu não conheço. Pode até existir. Não estou dizendo que não exista. Mas de todas as pessoas... Não, meu pai tomava sem açúcar direto. Sem açúcar direto. Para você ter ideia, se você pegar a caneca e levá-la à boca, se tiver colocado açúcar, eu percebo pelo cheiro, para você ter uma ideia. Olha que louco. Eu quero convidar o pessoal que está aqui contigo para conhecer meu trabalho com Alzheimer lá no canal. Minha mãe tem Alzheimer. Tem que escrever meu nome, está escrito aí em cima, Ruana com J-U, Labres com 2 L's, minha mãe tem Alzheimer, e ficar aqui com a gente, porque o Instagram eu transformei num lugar aberto para vários temas. Por exemplo, sábado às 10 horas da manhã, eu estou recebendo uma terapeuta ocupacional. Olha que legal. Que cuida, que trata com pessoas com demência. Só que ela não podia durante a semana, porque ela só pode ir sábado, 10 da manhã. Eu vou perder? Não vou perder. Claro que não. E às 5 horas da tarde, música e terapia. Olha, remédio da alma. Sábado. Porque geralmente eu não consigo assistir as suas lives, porque ou eu estou fazendo live no meu canal, ou eu estou em aula. Uma coisa ou outra, né? Então, sábado é um horário... Eu não costumo fazer sábado, mas eu fiz sábado passado 2, com um excelente médico, doutor Hélio Mororó, falando sobre o óleo, o canabidiol, e antes disso eu conversei com a Celinha, né? Que ela convive com Alzheimer, e estava contando como é que é, uma visão diferente. De quem cuida acha uma coisa, mas quem é cuidado fala de outra. Olha que legal. Foi muito legal. Não, é ótimo. Tanto o canal do YouTube, para quem está aqui, que veio através de mim, sigam a Ruana. Eu coloquei hoje lá no meu story, marcando ela, entrem, sigam ela. Ela tem uma história linda que eu conheço há muito tempo. E o canal dela do YouTube é de um carinho, de um amor, é uma homenagem lindíssima para a mãe dela. Ela começou ainda com a mamãe dela em meio a nós, né? E depois manteve como uma homenagem. E é lindíssimo. E o trabalho que você está fazendo também é lindo. Martinha, vai ser que dia a Martinha? Que eu sei que você convidou a Marta para falar aqui também. Não me lembro. Eu sei que agora em abril. Não sei. Agora em abril. Sobre o preconceito racial, né? Deixa eu ver aqui. Abril, a primeira semana, do dia 5 ao dia 9, eu vou fazer live todos os dias no Instagram sobre preconceito racial. Com o historiador, a Marta, dia 7, Marta Pereira. Isso mesmo. Eu vou fechar a semana com uma advogada, a doutora Silvânia. Olha que legal. Falando legal, né? Não tinha nem anotado na agenda aqui, já estou anotando para não esquecer. Gente, vai ter uma semana inteira. Eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento, né, em que tantas pessoas estão se dispondo a estarem presentes em Instagrams pequenos como os nossos, e a falar, e a explicar. A gente tem que aproveitar para ouvir, para aprender, porque tem pessoas, imagina essa advogada, não que outros não sejam assim, mas assim, algumas pessoas elas têm um nível, né, educacional e cultural
muito amplo e trazem uma riqueza para nós. Todos que nós ouvimos são muito importantes, mas alguns a gente capta tanta coisa a mais, então é muito importante a gente privilegiar o trabalho de quem está aqui, o trabalho lindo que a Ruana faz de estar aqui e de quem ela vai receber. Então, obrigada, Ru. Muito obrigada. Obrigada Só para fechar aqui, eu estou trazendo no dia 8 para falar sobre o preconceito. Ela é uma mulher, ela ensina capoeira para mulheres e mostra o empoderamento da mulher capoeirista. Olha que legal. Olha que jogo. Gente, está muito legal, o Abril está muito legal, não fazem ideia. E para encerrar, dia 30, Luciana Novaes. Luciana Novaes vai estar aqui. Que legal. No Instagram. Então, a gente vai conhecer uma pessoa que eu não tenho nem palavras. Eu só em pensar que eu vou conversar com ela, que é uma sobrevivente de uma bala perdida, que ela tinha 1% de chance de sobreviver. 1%. E ela está aqui. Que lindo. Presente. Vai ser que dia? Dia 30? Dia 30, 19 horas. Esse eu vou anotar na agenda. Está com muita antecedência, senão eu vou esquecer. 30 de abril. Mais perto, Ruana, anota aí. Mais perto, me manda o folder e tudo mais para eu anunciar lá, tá? Tá? Eu vou colocar no Instagram, posso te marcar. Isso. Porque é uma história de superação. Hoje ela é tetraplégica, ela foi a vereadora mais votada do Rio de Janeiro, não se reelegeu, ela está voltando ativa, o Instagram dela está bombando de lives que ela está fazendo com vários profissionais, mas eu vou ser a primeira a entrevistá-la, a bater um papo com ela. Que legal, Rua. Vai ser muito bacana. Então ela me escolheu. Ai, que legal. Vai ser muito bacana, tenho certeza. Tenho certeza. Já estou ansiosa para ver. Vai ser muito bom. Gente. Que delícia. Muito obrigada. Que delícia estar esse tempo aqui com você, com o teu público, com o meu público. Gente, obrigada para quem ficou até agora. 1h40 de live, olha aí. Não estou cansada nem com fome. Que delícia, foi muito gostoso, muito gostoso. Gratidão por esse momento, por esse tempo. Gratidão pelas pessoas que estiveram aqui, que se dedicaram, ficaram aqui esse tempo todo com a gente. Muito obrigada, de verdade. E eu vou marcar agora com você, para você ir lá, viu? Lá no meu. Tá bom. Vamos combinar, tá bom? É um prazer. Um beijo enorme. Deus te abençoe. Fica com Deus. Beijo. Gente, um abraço aí para todos vocês. Muito obrigada, tá? Vou desligar. Vou tentar salvar a live. Vai conseguir, vai conseguir.